abrir, queridos, a palavra do Senhor em Josué, capítulo 1. Agora é contigo, Josué. Capítulo 1, a partir do 1º versículo até o 9. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás, serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Meus queridos, eu estava refletindo hoje à tarde dentro de uma perspectiva diferente de uma que eu compartilhei com os irmãos no mesmo livro de Josué, e pensando que nós estamos sucedendo alguém sempre. Dentro da nossa casa, nós estamos sucedendo alguém. Nós estamos sucedendo nossos pais. O filho sucede ao pai. Às vezes a filha sucede à mãe. Os pais dão treinamentos e deixam legados para os filhos que vão nortear a vida deles depois. São filhos que herdam dos pais legados em diversos aspectos, aspectos culturais, aspectos financeiros, aspectos morais, sendo positivos ou negativos, mas nós estamos o tempo todo herdando, e essa é uma preocupação dos pais. Poxa, o que eu vou deixar para os meus filhos? E eu ensino tanto, e eu ministro tanto, e eu digo tantas coisas, e eu não estou vendo indicativos de que serão filhos que me sucederão assim com uma certa tranquilidade de que vão dar certo, de que vão verdadeiramente herdar o legado que eu estou deixando. Conforme já disse, o legado moral, legado espiritual, legado profissional e às vezes legado financeiro. Há pais que são ricos e deixam fortunas para os filhos, mas os filhos não têm a mínima sabedoria, a mínima habilidade para poder administrar, e dentro de pouquíssimo tempo já não tem mais nada, já estão empobrecidos, porque simplesmente não conseguiram herdar dos pais, suceder aos pais, assim como eles foram na vida.
E às vezes nós estamos sucedendo patrões nos nossos trabalhos, nas empresas, enfim, nós estamos sucedendo pessoas o tempo inteiro. Dentro da igreja, estamos sucedendo líderes o tempo inteiro, nas redes da igreja, né? Na rede de mulheres, de homens, de crianças, de esporte, disso, daquilo. Nós estamos sucedendo pessoas o tempo inteiro. E a intenção nossa é de que nós estejamos fazendo discípulos de tal maneira que eles sejam nossos imitadores e que conduzam bem aquele legado que a gente deixou e que demorou e custou suor para construir. É uma preocupação que todos nós temos. E com Josué, queridos, não foi diferente. Não foi diferente, porque não é fácil suceder alguém. Não é fácil, não é simples. Eu conheci um pastor aqui, foi assim um amigo, não um amigo do dia a dia, mas foi um amigo das horas mais difíceis, mais complicadas, de companheirismo ministerial, de oração, de divisão de, às vezes, lutas, dificuldades. Um grande líder, e a Covid levou esse líder. E eu pude perceber a uma certa distância a dificuldade que o seu sucessor teve para conduzir a igreja após a morte súbita dele. Ele não estava tão assim esperando, tão preparado para suceder esse grande líder. E imagina a condição de Josué, tendo de suceder nada mais, nada menos de que talvez o maior líder que já pisou na terra depois de Jesus Cristo. Pelo menos é o que muitos dizem e que a gente pode perceber que de fato foi assim. Eu tenho outros líderes de referência pessoal na Bíblia, mas Moisés, indubitavelmente, pelo menos na minha ótica de ver, o maior líder depois de Jesus Cristo. Me espelhei muito no início do meu ministério, naquele homem que foi impactado por uma notícia de que os seus irmãos, seu povo em Jerusalém, não andava bem, não estava bem, e que ele teve de ir lá e restaurar os muros de Jerusalém, e restaurar a vida daqueles seus irmãos. Eu me espelho muito naquele homem, mas Moisés foi esse grande líder depois de Jesus Cristo. Eu me referi a Neemias. Meus queridos, vamos ver 3 aspectos desse texto que nós lemos dentro dessa perspectiva da sucessão de Josué a Moisés. Primeira declaração é a seguinte: Moisés, meu servo, é morto. Foi a palavra do Senhor a Josué: Moisés, meu servo, é morto. É como se o Senhor estivesse dizendo: olha, Moisés, usando a linguagem de Paulo, completou a sua missão, a sua carreira. Moisés, ele já deixou o seu legado, já construiu e deixou o seu legado. Deixou o seu exemplo de servo, exemplo de homem de Deus, exemplo de líder. Ele já cumpriu a sua missão, já cumpriu a sua tarefa, ele já deixou o seu legado. E agora, Josué,
é contigo. Agora é contigo. Moisés, repito, meu servo é morto. Agora é contigo. Moisés, Josué, é morto. Mas você não. Moisés morreu, mas você não morreu. O Senhor estava querendo dizer, esse povo não pode ficar desnorteado, sem liderança, agora. E olha, queridos, que era um grande povo. Calcula-se que era um povo equivalente a aos habitantes do Distrito Federal. O Distrito Federal tem em torno de 3 milhões de pessoas. Era em torno de 3 milhões de pessoas, quase 3 milhões de pessoas, segundo estima os mais estudiosos, os cuidadosos, mais zelosos, estimam em torno de 3 milhões de pessoas. E essas pessoas não podem ficar desnorteadas aí na condução em busca da terra prometida. Agora é contigo, Josué. Agora os irmãos imaginem, suceder um homem do naipe de liderança que foi Moisés, e para liderar um povo desse tamanho. Mas o que o Senhor queria dizer para Josué é que a obra não poderia parar. Hoje mesmo o irmão estava compartilhando aqui e a gente refletindo, pensando rapidamente, que tem pessoas que às vezes pensam que se, por exemplo, ela estiver numa igreja, ela sair da igreja, a igreja vai acabar. E tem uns que até dizem e dão prazo para a igreja fechar, como se eles fossem os necessários, os insubstituíveis. A obra, queridos, de Deus não pode parar e ela não vai parar. E talvez prospere até mais, porque Deus tem os seus mistérios. A obra desenvolve, a obra cresce, a obra não pode parar. Agora, Josué, é contigo. A responsabilidade é contigo, Josué. O peso da responsabilidade agora é contigo. Meu filho, se prepare, porque a qualquer momento, segundo o plano de Deus, vai ser contigo. Para de repente conduzir o que eu estou deixando, seja o ministério, seja, como já disse, a administração de um legado patrimonial, uma empresa, alguma coisa dessa natureza, vai ser contigo, se prepare. Não é fácil suceder, não é fácil assumir a cadeira de alguém, principalmente quando esse alguém tem uma liderança muito forte. Moisés morreu, Josué, mas você não morreu. Moisés morreu, Josué. Moisés deixou o seu legado. Mas você, Josué, está vivo, e agora é contigo. Mas eu quero dizer mais uma coisa também para você, Josué. Moisés morreu, mas você não morreu, e eu também não morri. E eu quero dizer para você que eu estou contigo, e assim como eu fui com Moisés, eu também serei contigo. Eu também serei contigo. Do mesmo jeito que eu fui com Moisés, eu serei também contigo. Eu não vou te desamparar. Eu estou vivendo, queridos, ministerialmente, um momento muito especial que está me trazendo bastante alegria dentro dessa ótica ministerial mesmo, ou seja, do Ministério Calel, porque o Ministério Calel tem em torno de umas quase
frentes de trabalho, né? Nós podemos chamar de igrejas, frentes de trabalho, e só da minha parte, porque da outra parte da Vila Planalto tem também, talvez, a mesma quantidade, o mesmo tanto. E então evoluiu, cresceu, multiplicou, e não é uma igreja local, o Ministério Calel não é uma igreja local, e a gente vai chegando a um ponto que a gente não dá conta, pelo próprio crescimento, pela própria multiplicação, a gente não dá conta. E o que eu faço, meu Deus, o que eu faço? E procurei algumas igrejas para me ajudar, não vi abertura nenhuma, assim, da parte de Deus, algo que desse tranquilidade, que desse paz. E veio à minha mente dividir o ministério em 4 pequenas convenções, que nós chamamos de CMK, Convenção do Ministério Calel. CMK Centro-Oeste, que inclusive teve uma reunião ontem. CMK Nordeste, que abrange, no momento, Piauí, Maranhão e Bahia. CMK Norte, que está apenas em Macapá, no Amapá, por enquanto, com 3 igrejas e com possibilidade de nascer mais uma a qualquer momento. 2 delas eu nem conheço, tão novinhas que são, mas já tem um grupo bom de pessoas, e os obreiros estão muito animados. E a CMK Matriz, que estaria abrangendo a sede. E nós já formamos apenas 2 CMKs, que foi a Centro-Oeste e a Nordeste. Faltam apenas 2 que serão efetivadas esse ano ainda. Mas o que está na minha cabeça? O que está na minha cabeça são líderes que irão surgir regionalmente. Então não sou eu que deverei sonhar com igrejas no Nordeste, com igrejas no Norte. Quem deverá sonhar com igrejas novas, novos nichos de trabalhos nesses lugares, são os irmãos que Deus colocou lá geograficamente. Se ficar apenas na minha responsabilidade, vai travar, porque eu não vou dar conta. Foi o que aconteceu com Moisés mesmo, no conselho de Jetro. Ele disse: olha, você vai se estafar, você vai morrer com tanta gente para você atender sozinho. Distribui responsabilidade, divide o povo em bloco de 50, de 100, de 1000, vai dividindo aí e atribui responsabilidades para eles e causas maiores, então que vão se dirigir a você, mas do jeito que está, você não vai dar conta. Então Deus nos deu essa direção e estamos muito felizes com isso, e todos os irmãos eu sinto que estão felizes com isso, e Deus estará levantando lideranças regionais que irão favorecer o crescimento e a expansão. E esses queridos irmãos estarão dependendo de quem? Estarão dependendo de Deus. Assim como fui contigo, Valmir, serei também com fulano, ciclano, beltrano, que estarão sendo levantados por mim mesmo, por Deus mesmo, o Senhor dizendo, testificando no nosso coração, Ele será com eles. Eles não terão competência pessoal, eles terão a competência dada por Deus. Assim, Josué, como eu fui com Moisés, eu também serei contigo. Queridos, o desejo do nosso coração como pais é vermos isso nos nossos filhos. Filhos bem-sucedidos, filhos entusiasmados, filhos sonhadores, não filhos patologicamente ambicionados, que desejam as coisas por desejar, mas filhos que sejam bem-sucedidos em todas as áreas,
e que nos dê tranquilidade de que serão administradores dos nossos legados, sejam eles materiais ou não. É o desejo do nosso coração, e quando eu digo desejo do nosso coração, desejo de cada pai que cria o filho, que cria o neto, de cada um de nós. É o desejo do nosso coração, mas é o desejo ministerial também. Quantos que estão liderando hoje ministério na igreja, que saíram lá, pequenininhos, da igreja da criança, que estão sucedendo outros aqui dentro mesmo. Nós estamos sucedendo a qualquer instante, e a todo momento podemos estar sucedendo. E assim como o Senhor foi com o nosso antecessor, o Senhor está sendo com estes que estão sucedendo. Moisés, meu servo é morto, deixou seu legado. Agora, Josué, é contigo. E assim como fui com Moisés, também serei contigo. Segundo lugar, queridos, Josué, ele não foi, na condição de líder, um produto do acaso. Alguém pescado no anzol aleatoriamente. Não. Não é assim que surge um líder. Não. Em qualquer dimensão, não é assim que surge um líder. O líder surge a partir de condutas. 3 milhões de pessoas, vamos arredondar isso aí mesmo, porque ninguém sabe. Vamos imaginar 3 milhões de pessoas. Olha a distância que o último está de Moisés. Por mais que gozasse de proximidade dele, olha a distância que está o último. Será que o Senhor escolheu lá o último e pegou aleatoriamente e disse: olha, Moisés, meu servo, é morto, agora é contigo? Não é assim que normalmente funciona. Josué, ele foi escolhido a dedo, e não foi no acaso, aleatoriamente. Josué, queridos, ele andava lado a lado com Moisés. Josué, ele era um servo, e ele tinha características de servo. Ele era servo. Para ser servo precisa ser obediente. Ele era submisso. Para ser submisso precisa ter humildade. Há uma diferença entre obedecer e submeter. Obedecer, eu posso ir lá e dizer: é para pegar isso aqui? Então tá bom, vou pegar. Obedeci, peguei. Mas submeter é diferente. Meu chefe, é para pegar? Com maior prazer, com maior alegria, para colocar aqui, está colocado. Com maior alegria, com maior prazer, com disposição. Ele faz com prazer no coração, com disposição da alma, com alegria, com satisfação, com prazer em submeter. É como você pede um favor para o filho. Ele diz: tá bom, pai, tá bom, mãe, já vou lavar a louça, já vou tirar.
Não precisa pedir 2 vezes, não precisa pedir 3 vezes. Mas pede 2, 3, tá bom, vou fazer, e vai lá e faz. Não, o submisso é diferente do obediente, porque dá uma conotação diferente na atitude, na conduta. Josué era esse homem que estava lado a lado com Moisés. Josué, queridos, antes de liderar, ele sabia ser liderado. Qual filho que você vai escolher para atribuir a ele uma responsabilidade bem grande dentro da sua casa, uma responsabilidade administrativa? É aquele que não quer saber de nada? É o desobediente? É o que está distante? Ou é aquele que diz, fulano, eis-me aqui, está lado a lado? Qual que aspira mais segurança, mais confiança em você? Qual a pessoa que você lidera, que você imagina que pode puxar um pouquinho mais ainda, propositalmente, para estar do seu lado, e lhe suceder, ainda que seja temporariamente, momentaneamente, numa ausência temporária? É aquele que já está do lado, é aquele que sabe ser liderado. Josué, antes de liderar, ele não apenas era liderado, como ele sabia ser liderado. Quantos em uma empresa começa na faxina e depois é gerente da própria empresa, porque ele sabe submeter desde lá de baixo. Ele sabe submeter em tudo, e ele é esforçado em tudo, ele se dedica em tudo. E ele está ali lado a lado com o seu superior. Ele nunca vai chegar para o seu superior e dizer, olha, sai daí que eu vou ocupar o seu espaço. Ele sabe o tempo, ele sabe a hora, ele sabe o momento, ele sabe a forma como as coisas irão acontecer. Ele sabe que alguém irá elevá-lo àquela posição. E ele nem sequer está ambicionando patologicamente aquilo, mas ele está se dando por merecer. Aqui tem um grande potencial, e ele está sendo visto, ele está sendo observado pelos seus superiores. Em terceiro e último lugar, queridos, Deus sempre foi um Deus presente, um Deus que, pela própria eficácia da sua presença, já gerava aspiração de confiança e segurança no seu novo empreendimento. Deus era com Josué, assim como tinha sido com Moisés. Mas a presença de Deus ali era uma presença manifesta. Não era só uma presença pela onipresença, porque Ele está presente em todo lugar, mas era uma presença manifesta. Uma presença efetiva e uma presença eficaz. Uma presença em ação. Porque Ele não apenas deu a tarefa para Josué. Repito, e olha que tarefa. Mas Ele disse para Josué: esforça-te e tem bom ânimo. E quando Deus disse para Josué, esforça-te
Ele não está apenas dando uma ideia vaga, não está apenas dando um conselho para Josué, ele está dando uma palavra de ordem. Esforça-te, Josué. E a gente fica pensando, por que o Senhor disse isso para Josué? Certamente ele, sendo aquele servo que era, que acabamos de dizer, disposto a servir não apenas a Deus, mas ao seu líder, Moisés, certamente ele tinha uma característica muito notória da humildade, e certamente Josué achou aquilo pesado demais, liderar agora, sucedendo um homem, repito, nada mais, nada menos do que o maior líder de todos os tempos depois de Jesus, e não era meia dúzia de gente, era uma multidão enorme. Certamente ele se achatou ali, diante do peso da responsabilidade. Então Deus não apenas deu uma sugestão, um conselho, para que ele ficasse animado, não. Esforça-te, era uma palavra, ou é uma palavra de ordem. E toda ordem espera cumprimento. E muitas vezes nós, queridos, nessa dimensão inferior aqui da terra, nós precisamos dizer isso profeticamente. Vai que vai dar certo. Você é capaz. O Senhor é contigo. E damos como que uma palavra de ordem, esforça-te. E eu repito, por que a palavra esforça? É porque esforçar-se significa retirar força de onde não existe. Josué precisava tirar forças de onde não existia. Meu Deus, apenas um colaborador engraxate dos sapatos de Moisés, agora ter que liderar esse povo. Não tenho forças, não sou capaz disso. Então, Josué, tire forças de onde você não tem. Você vai tirar forças de mim. Você não tem, mas eu tenho por você. E eu estou contigo. E assim como eu fui com ele, eu serei contigo. Você vai tirar forças de mim. Oh, meus queridos, no nosso dia a dia, nós estamos tirando forças de onde não existe. É o pai em relação ao filho, é a mãe em relação à filha, é o patrão em relação ao empregado, é o chefe em relação aos seus liderados, é no dia a dia, mas não é só dentro dessa perspectiva gerencial administrativa, mas em relação a nós mesmos, Deus, eu não dou conta mais. Deus, eu não tenho mais forças. O que vou fazer com esse filho? O que vou fazer com essa filha? O que já fiz de tudo. Já não sei mais o que fazer.
Não sei, Senhor, não sei mais o que fazer, porque todos os conselhos que eu pude dar, eu já dei, o que eu podia falar, eu já falei, até o que eu podia orar, eu já orei, e até os recursos externos, como médicos, etc., eu também já busquei. Eu não tenho mais força, Senhor. Até que eu tenho dinheiro, mas não tenho mais forças. Esforça-te. Nesses momentos é o momento de ouvirmos o Senhor dizer: esforça-te. Ou seja, não tem mais forças. Então tire de onde não tem. É como na figura do afogamento. Já não dou conta mais, estou me afogando, me debatendo aqui, e a força das águas é muito maior do que a minha própria força, e eu não consigo dominar. Todo esforço que eu fizer aqui, é como se eu tentasse salvar-me a mim mesmo, levantando-me pelos meus próprios cabelos, é inócuo, não serve para nada, e só debatendo na ânsia da morte iminente, da morte prestes a acontecer. Mas só que lá na guarita, lá em cima na praia, tem um purrudo, e desculpa a expressão, purrudo de um salva-vidas só olhando você, só te olhando. Só te olhando. E ele não vai mover uma palha, senão olhar, enquanto você não entregar os pontos e dizer: agora sim, nem para debater eu tenho mais forças, e se entregar. Aí ele sai da sua guarita, pula, te coloca nos ombros e leva para a praia e te faz respirar livremente, e você reconstitui as forças. É assim o nosso salva-vidas, é assim o nosso Senhor. Muitas vezes Ele permite que nós nos debatamos até perdemos 100% das nossas forças, para que a nossa dependência dele seja também 100%. Mas ele não nos perdeu de vista, ele está nos vendo. Mas nós olhamos dentro dessas perspectivas de fazer alguma coisa por alguém, de socorrer alguém. Mas às vezes a coisa é muito mais sutil, muito mais perspicaz, muito mais escondida que nós possamos imaginar. É uma luta em relação a nós mesmos. Talvez, queridos, essa seja a luta mais perigosa, porque nós não compartilhamos com ninguém, nós não dizemos para ninguém, e ninguém percebe, e nós estamos numa luta tão grande, que nem sequer nós sabemos de onde ela possa estar vindo, porque aparentemente nós não temos nenhum motivo aparente que justifique, mas ela está aí presente,
E nós conversamos com essa pessoa. E como é que você está? Não, tudo beleza. E abre aquele sorriso. E aí você pergunta, como é que está fulano? Tem encontrado com ele? Sim, está bem, falei com ele ontem. Ou com ela, falei ontem. Está tudo beleza, a gente conversou, a gente brincou. Está tudo bem. Eu tive uma pretendente sim, da parte dela, lá em Recife, que uma menina com todas as belezas, os pré-requisitos de beleza. E ela só andava sorrindo. E depois a gente descobriu que ela queria desistir de viver. Ela não queria mais viver. Ela tinha uma luta muito grande. Não era com dinheiro, não era com saúde, não era com trabalho, não era com pai, não era com mãe, nem com ninguém. Nada externo. A luta dela era consigo mesma. Ela queria desistir. Mas por quê? Que bobagem é essa? Que bobagem é essa? Não tem problema nenhum na vida. Não tem nenhum problema na vida, problema externo. Mas problema interno, tem. E a gente não conhece. A gente não sabe. Mas a pessoa sabe. Ela está para baixo. Ela está sem forças. Existe um mundo apertando ela para baixo. Ela está deprê. Ela está vivendo uma melancolia de alma que ninguém outro consegue entender, consegue descrever. Ninguém, só ela. Só ela. Aí a gente julga, dizendo o quê? Mas isso não é nada, não tem motivo nenhum. Uma vez, queridos, eu dei uma palavra para um pastor, ingenuamente, dei uma palavra para o pastor, rapaz, vamos trabalhar, vamos para a obra, vamos fazer isso, aquilo, vamos lançar mão no arado, vamos trabalhar para o Senhor. Depois de um tempo, eu fiquei sabendo que ele chegou a dizer que a palavra que ele estava esperando ouvir não era essa. Ele não estava com forças nenhuma para poder lançar a mão à obra e fazer isso, fazer aquilo, sonhos, projetos, etc. Ele não tinha nada daquilo. Ele estava deprê, ele estava para baixo. Ele estava completamente sem forças. Queridos, num estudo levantado, diz que 15% da população tem esse potencial em si, de ficar para baixo, de ficar sem sonhos, sem projetos, sem ideal nenhum na vida. E a única coisa que passa pela cabeça, que acha que é a solução para tudo, é sair dessa vida, é morrer. 15%. 15% da população tem esse potencial em si. E 20% chegam a desistir de viver. Numa desistência fatal.
E 80% desses que são acometidos por essa situação, 80% em se tratando, se livra de uma consequência fatal, se recuperam, 80%. Então a probabilidade é grande de se recuperar. Josué, eu estou contigo. Esforça-te. Se você não tem nenhuma força, Josué, busque força de onde você não tem. Esforça-te, tem bom ânimo. Eu estou contigo. Busque forças em mim, Josué. Igreja, deixa eu dizer uma coisa. Todos nós temos momentos. Todos nós somos candidatos a ter momentos de estarmos para baixo. E se nós nos alimentarmos disso, nós poderemos chegar ao fundo do poço, sem mais jeito, sem recurso, porque um abismo vai chamando outro abismo, ao ruído das catadupas, é o que o salmista diz. A figura que descreve o que acabamos de dizer é como se alguém lá no topo de um morro fosse empurrado. Já viram aquelas cabras da montanha? Aí vai uma águia lá, uma ave de rapina, pega uma presa daquela. Ela tem uma habilidade muito grande para andar naquelas montanhas de pedras. Mas se aquela ave de rapina conseguir pegar ali, para pelo menos desequilibrar e soltar aquela presa, ela vai de barranco em barranco, de pedra em pedra, ao ruído dos impactos, até chegar lá embaixo, no fundo do poço, e não tem mais jeito. Um abismo chama outro abismo ao ruído das catadupas. Pá, 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 pá. Quando chega lá embaixo, está completamente quebrado, perna quebrada, cabeça quebrada, costela quebrada, não tem mais jeito. O certo é buscar a solução logo no início, reagir. Eu tive um tempo, queridos, alguns irmãos podem lembrar disso, mas eu tive um tempo no meu ministério, não era questão nenhuma de depressão, não era, mas de uma guerra espiritual que está muito associada à depressão. Era uma guerra espiritual. Angústias do inferno haviam se apoderado de mim. E eu me achei em aperto e tristeza, como diz o salmista no Salmo 116, se não me falha a memória, mas acho que não. Angústias do inferno. Eu passei uma semana sem condições de me higienizar direito. E eu me lembro claramente que a guerra era tão grande, eu tinha plena consciência disso, que eu batia com a minha mão, com o meu dedo, assim, na cama, e dizia baixinho: você não vai me vencer, você não vai me vencer, você não vai me vencer. Sem forças físicas, mas eu estava buscando forças de onde não tinha mais. Em Deus. Fique em pé, igreja, em nome de Jesus.
qual é a sua situação pessoal? Qual é a sua situação no trabalho? Qual é a sua situação ministerial? Qual é a sua situação sentimental, financeira, familiar? Qual é a sua situação? Eu quero fazer esse fechamento assim. Josué teve de assumir um peso de uma grande, enorme responsabilidade. Enorme responsabilidade. E ele precisava das forças do Senhor. E o Senhor deu uma palavra de ordem: esforça-te. E disse umas 3 vezes: não te mandei eu, não te mandei eu, não te dei uma ordem, esforça-te, busque força de onde não tem, busque. Acabaram todas as forças, então busque de onde não tem, busque de mim. Vamos buscar do Senhor, queridos, seja para a dimensão que for. E eu espero dos irmãos também uma outra coisa, que os irmãos repliquem isso, repliquem essa palavra, nos momentos em que os irmãos puderem, tiverem a oportunidade. E vamos ficar mais atentos, queridos, com as pessoas que estão ao nosso redor, porque elas podem estar vivendo uma guerra tão grande que nós sequer imaginamos que elas possam estar. Fiquemos mais atentos nos comportamentos. É bagunceiro demais. O normal dela é que ela é muito bagunceiro, muito falador, muito tagarela. Beleza, ele está quietinho, mudou o comportamento. Alguma coisa pode não estar certa. Está muito quietinho, ele não é assim. Ele é sempre quietinho no cantinho dele, mas agora está falando pelos cotovelos, brigando todo mundo, isso, aquilo. Alguma coisa pode estar errada. Mudou o comportamento. Fiquemos atentos. Olho no olho. Não apenas em relação a filhos, mas em relação aos próprios irmãos na igreja, no trabalho, nos familiares, em todos os aspectos, onde nós estivermos, prestemos atenção. Podemos ser instrumentos de Deus para podermos salvar vidas. Não te mandei eu, não te dei uma ordem. Josué, esforça-te, tenha bom ânimo, e assim como eu fui com Moisés, também serei contigo. Vamos orar, igreja. Os intercessores, de onde estiverem, estenda as suas mãos agora, em nome de Jesus. Deixa Deus dar o discernimento para vocês de como estão orando. Oração de guerra. O intercessor precisa ter essa percepção espiritual, esse discernimento espiritual, essa revelação espiritual a respeito das necessidades daqueles por quem intercedemos. Semana alguém brigou comigo, dizendo, cobertura espiritual, que heresia. Eu falei, meu querido, deixa de bobagem, não fica preso a
nomenclaturas, invenções dos homens, não. Cobertura espiritual significa você estar intercedendo por alguém, transmitindo uma força que esse alguém está precisando. Vou ali expulsar um demônio, me dê cobertura espiritual, ou seja, ore por mim, para que Deus me fortaleça. Estou numa luta, ore por mim. É isso que é cobertura espiritual. Não é a sua cobertura, não. É de Deus, vem de Deus, do Espírito de Deus. Você é apenas instrumento. Para de bobagens. Ore, interceda, fortaleça espiritualmente o irmão, a irmã que está precisando. Oremos, igreja, em nome de Jesus. Mas eu quero ver a igreja agora orando mesmo. Há um momento de calar, de ouvir, de prestar atenção, de entender, de compreender, de ruminar a palavra. Mas há um momento de guerrear. Ninguém guerreia como covardes, a gente guerreia como guerreiros, soldados valentes. Toda a igreja agora orando, intercedendo, em nome de Jesus, levante a sua voz. É o seu filho, é a sua filha, é o meu filho, é a minha esposa, é o marido, é o cônjuge, é o colega, é o amigo, que precisa de nós. Deus, nós oramos agora nesse momento em nome de Jesus. Oh, meu Pai, que o Senhor mesmo esteja dando uma palavra de ordem para mim, para cada um de nós. E essa palavra de ordem é: eu não te mandei, esforço-te. Tire forças de onde não há. Eu sou a força. Ande na força do Senhor. Andemos na força do Senhor quando não mais houver forças em nós. Deus, em nome de Jesus, Tu conheces cada pessoa aqui agora. Tu conheces cada pessoa que está em casa agora, ouvindo e vendo essa palavra. Tu conheces cada pessoa que vai ouvir depois. Tu conheces. Se elas não tiverem mais forças, Deus, dê uma palavra de ordem a essas pessoas em nome de Jesus. Em nome de Jesus, e que sejam vitoriosos em Cristo, para a glória do Senhor. E nós tomamos posse, Pai, nós tomamos posse da força do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A igreja levanta a sua mão direita assim, em nome de Jesus, aberta assim, aberta assim. Eu entendo que assim como o Senhor disse para Josué, deu uma palavra de ordem: não te mandei, eu não te mandei, eu não estou sugerindo, eu estou mandando, eu não te mandei. Esforça-te, pegue uma força de onde ela não existe aí em você, então pegue em mim. Pegue em mim. O que eu quero agora, queridos, profeticamente, é que você, num gesto de fé, tome posse da força do Senhor e vá fechando a sua mão assim, ó, tomando posse da força do Senhor e dizendo: Deus, eu tomo posse da tua força, em nome de Jesus. Aleluia! Agora aplauda o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.